Boa noite, pessoal. Hoje é dia 8 de agosto de 2020. Nós estamos fazendo mais uma reunião do Grupo Inteligência Infinita e o assunto hoje vai ser intolerância religiosa. Nós vamos abordar os aspectos dessa questão, os aspectos gerais. Não nos cabe a gente criticar nenhuma religião, nem fazer nenhum ataque direto a nenhuma religião ou nenhuma pessoa, mesmo porque esse não é o nosso papel e não é o papel de pessoas de bem, né? Mas, pelo menos, identificar os problemas principais que nós temos passado com relação à intolerância, para poder entender um pouco mais o assunto, principalmente do ponto de vista espírita, né? Como sempre, eu queria passar a palavra aqui. Vai dar a primeira palavra ao Dr. Leno, que vai abrir aqui o bate-papo de hoje, e a gente vai dando sequência aí à opinião de cada um, tá? E nosso bate-papo hoje vai ter em torno de uma hora. Boa noite. 8 de agosto, são 10h12 da noite. Nós vamos falar hoje mais um papo e estamos trazendo mais gente nova. Hoje, inspirado na tese do Luciano sobre tolerância religiosa, vai ser esse assunto. O Espiritismo prega tolerância em qualquer nível, né? Principalmente a tolerância religiosa. A Declaração dos Direitos Humanos depois da Segunda Guerra trouxe a igualdade, o respeito universal, sem distinção de raça, de sexo, de língua e Ricardo, de religião. não estou vendo nada. Tá... E os homens seriam iguais. O ideal foi reforçado, o ideal da igualdade religiosa foi reforçado antes do ano 2000 e foi assinado por líderes de todo jeito. Católicos, budistas, muçulmanos, protestantes, cristãos ortodoxos, judeus, lançaram o apelo espiritual de Genebra. A gente sabe que, na prática, isso não acontece. A minoria sempre sofre com a intolerância religiosa. Nós vamos discutir hoje sobre dois aspectos. Nossa tolerância, a gente quanto comportamento, quanto espírita, e quando a gente sofre a intolerância religiosa. Quando você fala que você é espírita, como é que você se comporta quando alguém fica rindo debochadamente, que alguns se acham donos da verdade, porque a religião é hoje um grande centro de conflito. Aliás, hoje, sempre, né? Existe uma pergunta, você coloca na internet tolerância religiosa e aparece 7 guerras hoje no mundo que envolvem religião. 7 guerras. Essas guerras são na Nigéria, são no Iraque, na Tailândia, todas envolvendo os muçulmanos, budistas, judeus, não muçulmanos, grupos de muçulmanos diferentes. Então, a guerra sempre esteve ligado à religião. Desde o tempo de Jesus, né? Os judeus eram povo escravo, os romanos tinham uma religião politeísta. E os judeus escravos no Egito, depois um país dominado pelos romanos. E os romanos se adaptaram, misturaram várias crenças. A gente sabe o que é hoje, aqui no Brasil, nosso mundinho aqui, onde está crescendo muito um pensamento religioso, muito ligado à política, como sempre, a política e a religião de mãos dadas. A gente sabe de fatos interessantes, como pastores abençoando armas de traficantes no Morro do Dendê, antes de saírem para a guerra. Centros de Umbanda sendo destruídos por traficantes, dizendo que aquilo é coisa do diabo. Ou seja, homens do mal acusando religiosos sendo do diabo. E essas coisas que são bastante incoerentes. O Divaldo Pereira Franco, ele tem uma frase que é preciso que a gente se ame, então, amai-vos para não se armarmos.
Quanto menos se ama, mais se arma. Então, a arma e o amor andam de direções diferentes, contrárias. A intolerância religiosa ela vai ao extremo da guerra, da morte, do assassinato, mas ela se manifesta sutilmente quando você se depara com alguém que se diz muito religioso e pergunta qual é a sua religião. Fala, você fala, eu sou espírita. E a pessoa tem um tipo de desdém no olhar. Não sei se comigo não acontece muito, né? Porque apesar de ser não branco, eu sou o médico da pessoa, né? E sendo médico, não podem debochar do médico, senão a gente dá uma canetada lá e machuca ele. Mas esse desdém, esse deboche, aquele jeito de ser superior de algumas pessoas, mostra o quão longe eles estão da ideia do amor ao próximo, da ideia religiosa. É possível que a gente tenha que treinar a surdez social, fingir que não escuta certo tipo de coisa, não é? Ou que não se vê certo tipo de coisas que estão para te chocar ou para te agredir. Porque se a gente entrar na vibração, a gente para de ter uma discussão, uma conversa e passa a ter vingativo. O espírita kardecista, que seria até uma palavra que a gente não gosta de usar, porque a palavra espírita começou com Kardec, a Umbanda e o Candomblé não tem a ver com espírita, são religiões espiritualistas. Mas a ONU declarou o Candomblé africano, que veio aqui para a América depois, como a mais antiga religião que existe no mundo. E é provavelmente antes da religião egípcia, de Ísis, Osíris e outras entidades. A Umbanda e o Candomblé, aqui no Rio, no Brasil, sofrem bastante intolerância. Bastante. Não sei se, como vocês veem, a posição de certos líderes religiosos, né? Mas as grandes religiões se unem para defender as pequenas religiões. Muito pouco se faz para isso. Eu acho que tem aquela passeata, né, da tolerância religiosa que se faz até em Copacabana, que vão muitas entidades, mas o preconceito não está diminuindo. O preconceito, a intolerância religiosa está aumentando bastante, a ponto de a gente ter grupos evangélicos de um lado, católicos do outro, mais calados, e nós que somos a minoria, somos espíritas, não nos manifestamos muito, né? A gente sabe que hoje, dentro das religiões, o espiritismo é o que mais ajuda em termos de assistencialismo, de manutenção de orfanatos, de asilos, de ações efetivas, né? Sendo no IBGE 2% da população, contribui para mais de 25% de instituições. Eu acho que a gente tem que se manifestar sempre com ação, né? Porque caridade é ação, não é você ficar em adoração, não é você ficar em casa buscando a sua paz pessoal. Mas eu queria deixar aqui, para começar o papo, a pergunta: se não tivesse religião, teria menos guerra? O mundo seria menos violento? Se não houvesse essas diferenças, a gente teria mais paz? E o que vocês acham da amai-vos para não armar-vos? Vamos lá, pessoal. Eu queria dar boa noite aqui para a Débora. Obrigado aí a presença, Débora. Boa noite. Olha só, eu queria passar a palavra agora para o Luciano, que propôs, nosso mais novo debatedor aqui, e que propôs o assunto, né? Tá bom? Pedi também, Débora, que você coloque o telefone em mute para poder... Tá. Passa para você. Espera aí. Eu vou te dar a palavra. Só o seu microfone. Isso, obrigado. Então, Luciano, a palavra está contigo, tá bom? Pode falar.
Olá, pessoal. Boa noite a todos. Fico muito agradecido por ter aceito mais um convite, principalmente por ter proposto esse tema, que é intolerância religiosa. Antes mesmo, eu estava fazendo uma pesquisa, horas antes de começar, e aí vocês devem estar se perguntando o que seria realmente, tirando um pouco do contexto espiritual, que é a intolerância religiosa, é você não aceitar o, o dogma, a religião do outro, seja de forma católica, seja de forma evangélica, de forma de todas as formas possíveis. E aí, quando eu fiz a minha pesquisa, eu até vou citar algumas coisas aqui sobre umas curiosidades dessa questão, que é o seguinte: existe o combate de intolerância religiosa, que é no dia 21 de janeiro. E quem propôs foi uma mãe de santo, que é uma sacerdotisa, que era de uma casa de candomblé, mais conhecida como Mãe Gilda, e com isso ela foi reconhecida pelo próprio Estado, né, da existência desse problema. Até hoje eu estava vendo essa questão, como se compara Gente, o... faltou luz para mim. Então, como se compara essa questão do comportamento entre o eu interior, o Deus, né, que muitos ateus falam que Deus não existe, tem que falar isso com muito cuidado, e os cristãos falam que Deus existe. Mas, na verdade, tem até um livro que diz que quando a gente pensa na palavra Deus, a gente pensa nele como uma alegoria, ou seja, independente sua crença, independente da sua religiosidade, você cria uma ideologia, você cria uma uma imagem de um santo que está realmente aceito as suas propostas divinas. Então é isso. Também, até não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, como já comentei, já até fiz alguns trabalhos sobre isso, no século XIX, né, teve uma intensa perseguição contra os pioneiros mórmons, né, que eram conhecidos mais como profetas da reestruturação. Muitos foram perseguidos, expulsos de casa, e ainda por cima, eu até fiz um estudo muito profundo sobre antiguidade ocidental e antiguidade oriental. E a gente vê que na antiguidade oriental é muito diluída essa questão do... Como é que eu posso dizer para vocês? De um Deus, né, de deuses, né, por isso que eles são monoteístas, e na esfera ocidental há essa pluralidade, essa ideia de inúmeros deuses. Por quê? Há essa pluralidade também de civilização, de muitas organizações que pensam de forma diferente, né? Não dá para pensar de forma igual. Eu estava vendo até, por exemplo, a questão de comportamentos que eu vejo no, de forma semanal, seja na mídia, no jornal, seja lá qual for. Eu vejo muitas pessoas que moram em condomínios de luxos, são pessoas até que milionárias,
destratando pessoas que são trabalhadoras, ganham pão de cada dia e que estão vivendo em uma crise que a gente não sabe quando vai ter fim. E para concluir, né, não sei se vocês vão concordar comigo, eu queria fazer uma pergunta. Há um limite por conta de você tolerar uma pessoa que diverge de uma crença que é sua, no entanto, você leva essa questão para uma intolerância, ou seja, qual é a minha pergunta? Minha pergunta é simples. Se você tem uma religião, você discorda de uma pessoa de uma religião que é diferente da sua? Essa é a minha pergunta. Ok, Então, pessoal, se alguém quiser responder aí, eu dou a palavra. Pode ficar. Bom, Eu não Pode vou falar. dar Vocês minha estão me palavra. ouvindo? Pode falar, Pode falar. Pode. Põe aí a ordem, ou Débora, ou Amélia, Pode quem falar, quiser. Débora, pode falar, tranquilo, fala aí. Fala, Débora, por Essa favor. essa questão da intolerância religiosa, ela é uma coisa assim bem interessante que acontece na busca da verdade, né? A verdade de cada um. Cada um Débora, onde acha você que está? Nós queremos na ver Vila. você. Eu tô no celular, aí quando eu falo, o meu vídeo some. Aí só aparece a voz. Tá bom. Então, aí quando eu parar de falar, o vídeo aparece. O celular é assim, não sei porquê. Mas no caso assim da intolerância religiosa, eu acho que é a verdade de cada um que acaba tendo essa busca, né, pessoal. Então você se identifica por uma religião X ou Y, e dependendo do líder daquela religião, né, ele vai criar uma verdade absoluta para aquelas pessoas, né, dependendo do interesse que ele tenha ou não. E de tolerar a outra religião, né? Vamos dizer assim, ele vai tentar manter aquele fiel ali. Então, se for uma religião que não faça grande diferença dele, vamos dizer, caminhar em outras, né? Buscar outras ideias, ele não vai ter uma intolerância. Se for uma religião que, de repente, haja algum interesse oculto em que as pessoas não se percam, vamos dizer assim, daquele grupo, então ele vai criar na cabeça daquelas pessoas uma relativa intolerância. Agora, eu acho que na base do que é certo e o que é errado, entre aspas, né? Vamos dizer assim, de Jesus, propriamente dito, do bem, geralmente você tem uma tolerância, porque você sabe que cada pessoa está no seu caminho, né? Então, tem determinadas religiões que têm uma ditadura em cima da pessoa, que às vezes tem determinadas pessoas que precisam daquilo. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que batem na mulher, ou então que são agressivas, ou que são alcoólatras, e você pode conversar com ela 1000 vezes, né? Mas ela não vai parar. Então, isso acaba acontecendo. Se você for queimar no mármore do inferno, se você for para o inferno, se alguém gritar em cima de você, você de repente para na pressão. Então, acho que o kardecismo, por exemplo, ele tem uma tendência a dizer que cada um está no seu momento, né? Cada um está na sua busca e cada um tem o que precisa. Então, tem determinadas pessoas que precisam de uma coisa mais radical, né? Mas isso não quer dizer que há de se tolerar a intolerância, muito pelo contrário, né? O ecumenismo, acho que é a base, a gente respeitar o momento de cada um, né? Dentro daquela circunstância onde a pessoa se encontra, né? Acho que isso é um ponto de vista, uma explicação da intolerância, mas ao mesmo tempo a não admissão da mesma, né? O ecumenismo, ele trata já dessa emoção de podermos nos unir, de podermos ver o que nos identifica e não o que nos separa, né? Acho que isso é o mais importante, talvez, no momento, né? Não sei, seria isso? Ok. Por favor, Amélia, eu gostaria de passar a palavra agora para você, tá? Então, respondendo a pergunta do Luciano, eu acho que tolerar uma pessoa que tenha intolerância a alguma religião, eu também acho que eu
eu não tolero, não. Eu vou, para falar a verdade, acho que eu até ignoro essa pessoa. Acho que eu deixaria até ela longe do meu caminho, né? Porque eu acho que uma pessoa que tem intolerância, ela não é feliz nem com a sua própria vida, no seu estilo de vida profissional, familiar. E quando leva por esse lado da intolerância, né, principalmente religiosa, criticar, né, as outras religiões em relação à sua, esquecendo que Deus é um só, né? Deus é um só. Eu sou uma pessoa muito curiosa em todas as religiões. Eu respeito muito o evangélico, eu respeito muito o candomblé, eu acho que é o que sofre mais diante de todas as religiões, é, talvez por Luiz, matança. Luiz, que é do Candomblé, está entrando na reunião aí, foi convidado por mim. Tá vendo? Ok. Você está vendo ele aí, Ricardo? Já entrou, já entrou. Pode continuar, Amélia. Aí daqui a gente já vai. Continua, Luiz Amélia. da Casa do Caminho é da Umbanda. Se for Luiz da Casa do Caminho, acho que ele é da Umbanda. É o Luiz da Casa do Caminho? Não, não é não, não é não. É um amigo nosso. Tá. Então, assim, de todas, cada religião tem a sua característica, né, a sua importância dentro dos trabalhos. E levando qual o objetivo? Um só, que é o único Deus. Né? Vamos em busca de pedir, né, misericórdia ao único Deus para todas as religiões. Não tem como fugir isso. Né? Então, acho que essa pergunta do Luciano, eu responderia assim, eu não tolero pessoas intolerantes, não, para mim. E a pergunta do Leno, o Leno colocou aí como seria o mundo sem a religião, né? Seria péssimo, porque é através da religião que a gente começa a aprender a ser humilde, cuidar do próximo, ouvir o próximo, né? Ajudar, né? Então, assim, sem entrar numa de criticar, e sim levar ajuda, né, a todos que precisam. Então, acho que o mundo sem oração, sem luz, que é o que nós espíritas e todas as religiões, o que a gente faz é orar e procurar estar numa vibração alta, isso é que ajuda a sustentar e ajudar a espiritualidade em todos os sentidos, né? Eu estou botando na Umbanda, Candomblé, seja o que for. Ajudar a espiritualidade a nos colocar numa luz, né? Então, acho que as nossas orações, o mundo não ficaria, não seria o que é hoje, não. Ficaria muito pior. Na pergunta do Leno, a minha resposta é essa. Haveria acho que muita discórdia do que temos hoje, né? Infelizmente, né? Essa é a minha opinião. Ok. Eu queria dar boa noite ao Zé Luiz, que entrou agora. Zé Luiz parece que é do Candomblé, né? Boa noite, Zé Luiz. E a gente está discutindo sobre intolerância religiosa e daqui a pouco eu vou querer ouvir a tua opinião também, porque é muito importante aí. A gente procurou, inclusive, trazer pessoas de outras religiões. Pode falar. Quem que vai falar agora? O Zé Luiz. Zé Luiz. Noite para todo mundo que está ouvindo aí. Não sei se vocês estão me vendo bem. Eu sou da parte do Candomblé, sou filho de pai e mãe mandistas. Zé Luiz, seu microfone que eu não estou ouvindo. Então a gente está ouvindo muito baixo e não está te vendo. Liga a câmera e aumenta o seu microfone. Eu falo mais perto do microfone, por favor. Não está me vendo? Não estamos te vendo, não. Passa para o Fernando, Ricardo, Agora até já ele se está. preparar. Agora foi. Ele... Pode falar. Está me ouvindo bem também? Agora sim. Isso, pode falar mais alto que está baixo a tua voz, mas a gente agora está te vendo. Pode falar. Por favor. Obrigado. Eu sou filho de pai e mãe mandistas, mas fui criado numa casa do Candomblé. E, consequentemente, a gente vai assimilando tudo que é Candomblé, mas a gente tem que respeitar todas as religiões, sejam elas quais forem. Ok. É isso aí que eu tenho que passar, mas se tiver alguma coisa para falar mais, eu estou aqui às ordens. Tá ok. Olha só, Zé Luiz, depois eu vou voltar com a palavra com você quando falar, para falar mais perto do microfone. Eu queria ouvir o Fernando, rapidinho, para dar continuidade aqui à nossa palestra, para rodar todo mundo aí. Vamos tentar falar, ser o mais sucinto possível, para todo mundo poder falar, tá? Fernando, por favor.
Isso aí é um tema meio complicado, né? Eu passei por todas elas, foi um pouquinho em cada uma, e para ver qual é o conteúdo de cada uma. E realmente foi no Espiritismo que eu comecei a ter entendimento do que era Deus, o que eu estou fazendo aqui, porque normalmente 90% das pessoas elas procuram qualquer uma religião quando elas estão precisando, né? Como uma tábua de salvação, no caso. Isso é a busca. E pouco elas aprendem, porque qualquer religião, para você chegar a Deus, você tem que estudar. Não adianta que tem que estudar. E o ser humano, por natureza, já é meio preguiçoso. Então, porque a religião é o seguinte, o que a ciência não explica, pelo menos você tem que ter uma coerência de alguma coisa. E tem muita religião que é tradição, é isso mesmo, sabe? Não te deixa assim no ar, vagando, acreditando em nada, né? Eu, particularmente, como não sei quem foi que disse aí, sobre Deus, acho que foi o teu sobrinho, no caso, do Ricardo, eu também não... Deus, fisicamente, eu também não acredito, tá? Então, eu acho que Deus não é um espírito, né? Pelos estudos que eu tenho, não é um espírito em si, e sim uma energia criadora, tá? Então, por isso, temos espíritos super iluminados, como Jesus, como outros aí, que estão aí para nos receber, né? E quando Jesus falou, eu e o Pai somos um só, mas em conhecimento, em inteligência, tá? Não é um pai, um espírito, porque vai ficar lá fazendo receber, fazer carinho, se chegou meu filho pródigo, não é isso, né? Então, em conhecimento, porque o Deus Pai é aquele que cria até o dia de hoje, é o que cria, é a força de energia. Isso você pode encontrar na física quântica também, tá? Vai te explicar muito bem isso sobre isso, né? Por isso que realmente os cientistas não acreditam em Deus da forma que muita gente acredita, né? Porque realmente a ciência explica de uma outra forma. E eu também, porque até hoje eu não vi nenhum espírito que possa ter dito, eu fui a Deus, Deus é louro, de cabelo, não sei o quê, não existe, não consegue, você não tem nenhuma ideia, né, do que seja. Mas é um espírito inteligente, é uma energia inteligente, criadora. E como nós somos co-criadores de Deus, também criamos também. Vou dar a palavra para outro, para não esticar muito. Ok? Se tiver mais tempo... Ok, por favor, o Rossini, eu gostaria de te ouvir agora um pouquinho, se você puder abrir o seu microfone, tá? A gente quer te ouvir aí. Falou, estamos aguardando aqui. Você habilita o seu microfone aí. Tá desligado o seu microfone, tá? Então, passando, enquanto ele não habilita o microfone dele, por favor, Cris, pode falar. Também habilita o seu microfone, por favor. Habilita o microfone aí. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Bom, então eu vou tentar abordar esse tema a partir do lado, né, histórico e cultural, certo? Nós temos, porque a necessidade, que o Luciano falou, então, a necessidade de falarmos em Deus, porque nós pensamos a partir da informação. E aí, o que acontece? Por exemplo, um gatinho jamais vai perguntar por Deus, porque ele existe, ele já vem programado, toda a existência dele. Mas nós tivemos esse privilégio natural de fazermos essas 3 perguntas terríveis para nós, né? O que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, a partir daí, nós criamos muita coisa em volta disso. E como eu gosto muito de sempre fazer uma relação com o que nos deu origem à nossa cultura, que foi a cultura greco-latina, que, por sua vez, vem da cultura
do nosso amigo, como é o nome dele? Do José Luiz, né? Que influenciou a religiosidade do José Luiz, que é a cultura africana, né? Os deuses gregos são, na realidade, uma releitura dos deuses africanos. E que isso é uma história muito bonita, né? Muito bonita mesmo. E essa questão de cultura, por exemplo, para vocês entenderem um pouquinho o que eu quero dizer, por que nós temos, a Igreja Católica desenvolveu várias Nossa Senhora, né? Então, nós temos Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, temos Nossa Senhora em todo, assim, em vários aspectos, né? Então, onde ela apareceu, ela recebeu um nome e em volta dela se desenvolveu uma egrégora, né? Inclusive muito forte, muito importante. A nossa de Belém, Nossa Senhora de Nazaré, é uma força, né? Nossa Senhora, uma vibração maravilhosa. Isso por que nós tivemos essa necessidade? Porque o nosso panteão é grego. Nós ficamos, como nós herdamos, né, o judaico cristão, ou seja, o Deus único, nós não tivemos necessidade, por cultura, de termos as nossas deusas. Então, nós pegamos Nossa Senhora, que é a nossa referência lá dos judeus, né? E multiplicamos ela. Ou seja, cada uma tem uma função exatamente igual às deusas gregas, né? Porque cada uma tinha sua função. A deusa Hera, a esposa de Zeus e tal, a deusa da ânsia da vida por si mesma, né? Daí ela tem uma série de características interessantes. Muito bom. Então, o que é que acontece? E nisso, a cultura vem e forma todo esse caldeirão de ideias e de tendências. E o poder do homem, né, ele junta-se a isso, porque a teocracia, ela é um fato que está em nós, na nossa própria cultura. Daí, o que é que acontece? Vem na secularidade, tudo é sempre o poder e a religião. E quando o poder, por exemplo, por que nós estamos tendo agora aqui no Brasil mais essa coisa, nós estamos sentindo essa coisa ruim, né, do preconceito religioso? Porque nós temos um governo hoje que está ligado a um segmento religioso fundamentalista. Está ligado lá nos judeus, porque os evangélicos se dizem cristãos, mas eles estão muito mais ligados ao Velho Testamento do que ao Novo Testamento. Não é? Se você for fazer a comparação do que eles realmente acreditam e querem, realmente não tem muito a ver com o cristianismo. Jesus é uma outra história, né? Então, já o kardecismo está mais ligado a Jesus, ao Novo Testamento, o espiritismo kardecista, né? E a Umbanda sofre mais, como a Amélia falou, né? Mais esse preconceito justamente por ser, como o Leno falou, uma minoria e está mais no nosso primitivo. Né? Mas, na realidade, é uma religião tão importante como todas as outras. Certo? E esse conhecimento, a partir desse momento em que nós começarmos a ter esses conhecimentos, nós vamos realmente alargar isso e não vamos ter mais nenhuma dificuldade em tolerar a religião um do outro. Não é isso? Porque, na realidade, é aquela história. Eu tenho uma ópera aqui em casa, que é ópera, né? Alabê de Jerusalém, não sei se vocês já ouviram, né? Ela é toda inspirada e foi, segundo o autor, foi psicografada, né, por um africano que presenciou a morte de Jesus, estava lá em Jerusalém. Então, Alabê de Jerusalém, então, tem um momento em que tem uma música que ele diz que a nossa casa é uma tenda na aldeia. E as religiões são os achotes que alumeia. Né? Todas as religiões do mundo, na realidade, elas nos levam para um único caminho,
dessas 3 perguntas básicas: de onde viemos, que somos e para onde vamos. Eita, desculpe, aí, né? Entra a professora na história e confunde tudo. Vou fazer uma colocação aqui para o pessoal. Nós estamos sendo tolerantes demais com a intolerância? Quando uma senhorazinha com roupa de umbanda é expulsa de um ônibus, quando um centro é depredado em Caxias, os centros africanos estão cada vez mais longe da periferia para evitar a violência. Vocês não acham que nós somos bastante tolerantes com a intolerância? Essas lideranças que nós não podemos, não. Nós temos que ser intolerantes com a intolerância. Que é só assim que se vai evoluir, né? Cada vez mais intolerantes com a intolerância. Né? Ok. Não permitir que haja contra nenhuma religião. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Com relação à religião, à intolerância religiosa, há sempre se eu estou falando do ponto de vista agora, vamos falar do ponto de vista da filosofia espírita, né? Aqui nós estudamos aí a nossa filosofia, a doutrina. Eu tenho visto muito a luta pelo poder ser confundida com intolerância religiosa. Claro que sempre tem que se procurar um bode expiatório. Todos os povos brigaram desde a mais tenra infância da sociedade por poder. Aqui eu estou falando até do Egito, né? A gente tinha lá, tem até história. A teocracia sempre esteve presente, claro. Né? Tem história até mais antiga, mas os egípcios escravizaram os judeus. Depois foi passando o tempo e dentro da história do cristianismo nós tivemos a briga, a discussão, quando começou o cristianismo, aquela intolerância com um dos judeus, que se chamava Cristo, que queria moralizar a religião, no ponto de vista dele, né? Moralizar a religião judaica, porque estava vendo que as pessoas estavam usando o poder para desviar o princípio básico da religião. Depois disso, nós tivemos na Idade Média, eu estou sendo bem resumido para não tomar muito tempo. Na Idade Média, a Igreja Católica promoveu uma guerra sangrenta usando como desculpa a religião, né? E hoje, aqui no Brasil, claro que estou fazendo apenas uma analogia, nós estamos vendo grupos, facções políticas, né? Brigando pelo poder. Então, brigando pelo poder político, etc. E se utilizam da ignorância alheia para poder atacar a religião dos outros, né? Eu acredito que isso só acabe realmente com a cultura. Eu queria ler um trechinho pequeno aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu pensei, que eu achei muito interessante, até pode criar alguma polêmica, mas eu vou tentar explicar, tá? Ele diz assim, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo: não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra, e o que eu desejo, é senão que ele se acenda. Tem que ser batizado com batismo, e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra, julgai que eu tenha vindo à terra trazer a paz? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Quem disse essas palavras foi Jesus.
Por que ele falou isso? Segundo Lucas e Mateus. Não, aí não vamos interpretar o pé da letra, que é muito fácil a gente pegar um texto desse e sair interpretando e achando que a religião é uma religião de divisão. Isso era uma profecia dizendo que quando você traz novas ideias, ao mundo, você abala o poder político, abala as estruturas sociais, e é normal que haja sempre essa divisão, né? Mas isso não justifica a violência. Então, no próprio livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem assim: a cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. É importante frisar esse ponto. As pessoas, se elas forem se ater à filosofia de qualquer religião, toda religião prega o bem, prega a tolerância, prega a irmandade, mas as pessoas esquecem disso, né? Elas se jogam numa guerra fratricida, querendo cada um defender sua própria ideia, seus próprios dogmas, que não fazem parte da base da religião. A gente não pode confundir aqui dogmas religiosos, ou seja, textos lançados ou acrescidos pelos homens dentro de uma filosofia, dentro da base de uma religião, para justificar a religião toda. Senão a gente vai começar a chamar islâmico de terrorista, vai chamar a Umbanda as pessoas veem, por exemplo, o meu guia na Umbanda, que é Zé Pilintra, se você falar isso para alguém, vai dizer: pô, o cara está andando com o diabo. Então, a gente tem que aprender a estudar, entender, para poder ter um senso crítico. Então, eu acho que a tolerância religiosa vem da ignorância, né? Quer dizer, a base de tudo é a ignorância. Esse texto que eu li, ele não representa a posição da Igreja Católica. Não é tão simples assim, não. Eu acho que não. Ela tem muito aquela história do poder, a luta pelo poder. Tanto que a Igreja Católica, você vai notar que todas as grandes organizações religiosas, elas são instituições político-financeiras. Por exemplo, por que o Bispo Macedo é tão milionário? A gente vai, quantas pessoas ele arrasta no mundo? A gente vai evitar de ser a Igreja direto Católica, com qualquer religião. Vamos nos ater na filosofia. Não, mas aí você vai entrar, você tem que dividir. A instituição político-religiosa, que está junto ao poder e que manipula o poder e que, né, e se alimenta daquilo tudo, e o lado, vamos dizer, o teológico, que é o Deus ali, como que Deus é representado ali. Todo esse panteão, né, se você for, vamos dizer, de Umbanda, por exemplo, você tem um panteão de deuses, né? Então, como é que isso é representado? Né? Quer dizer, as grandes organizações religiosas do mundo, elas, na realidade, elas são políticas. Até a Igreja Católica nasceu de um ato político. Constantino queria dominar o irmão Otávio e se juntou aos cristãos que estavam nas cavernas, ainda de Roma, né? E aí levantou o cristianismo. O cristianismo nasce de um ato político. Né? Agostinho, que compilou a primeira Bíblia, ele era, na realidade, um intelectual, um grego intelectual. Ele era africano até, ele era da Nova Roma, ali no norte da África, onde hoje é Marrocos, né? E então mas ele era um intelectual grego. Aí o que acontece? Ele vai fazer o quê? Um trabalho para o Constantino, que queria o poder, né? E consegue. Daí a Igreja Católica vai realmente para o poder, até por toda a Idade Média, por mais de 1000 anos. Né? Até que ela... Entendi. Eu queria... O Zé Luiz falou... Eu posso falar também? Pode, claro, puder, Débora. quando puder. Não, eu queria ver se... Zé Luiz, você quer falar? Você está ouvindo aí? Eu gostaria de te ouvir como você... Precisava ajeitar o microfone, né? Como você é representante aí do Candomblé, eu gostaria de ouvir as suas palavras. Se você estiver ouvindo a gente aí... Não, eu vou passar agora a palavra para a Débora, depois a gente volta contigo. Por favor, Débora, eu gostaria de te ouvir.
Sim, essa questão é muito interessante porque o poder ele faz parte do ser humano assim na briga dele social, né? Quando Jesus veio, questionou o judaísmo, né? Exatamente, ele questionou o poder. Ele sabia do seu caminho ali, né? Da sina que ele teria ao continuar com aquele questionamento. Então, ele se intromete politicamente, entre aspas, na sociedade, de forma. Ele vai pela redondeza, né? Ele vai na parte pobre da sociedade e ele vai minando por baixo, né? E até que ele consegue chegar ao líder. E esse questionamento que ele acaba levando à destruição do poder local, o questionamento do poder local, e acabou com a morte dele, é que tornou a questão tão emblemática, né? E quando você vai levando isso para os dias de hoje, por exemplo, essa questão do evangelho que você leu, é exatamente quando você traz o questionamento, o poder, aquele poder que já existia, ele logo é abalado e ele logo tenta fazer um contra-ataque, né? E aí vem a intolerância. Eu acho que as leis hoje em dia no Brasil, por exemplo, eles penalizam a intolerância e tem que penalizar, porque o ser humano ele tem que ser respeitado na sua liberdade de ir e vir, na sua crença. O Brasil é um país laico. Só que isso muitas vezes interfere na moral, isso interfere na conduta pessoal. Mas isso não quer dizer que abale o que é o certo, entre aspas, e o que é errado. Então, por exemplo, você agredir uma pessoa, você ofender uma pessoa, seja de que forma for, isso é errado em qualquer questão. Então, se a pessoa tiver como ele baluarte da vida dela, né? Os conceitos básicos entre as pessoas de convivência, o limite, meu limite termina onde começa o do outro, a gente conseguiria ter uma tolerância religiosa de uma forma mais amena, né? Eu acho que isso é uma questão muito interessante. A questão política é importante e, paralelo a isso, nós temos a fé, que é sentida e vivida, né? Principalmente pelas pessoas que se dedicam realmente às suas religiões. Quando elas sentem e vibram e emitem energia, nós temos a física quântica aí para isso e temos inúmeros várias pessoas que têm vários testemunhos do exercício da fé, que é um hábito que é criado, e você criar um paralelo entre a fé, que é sentida e vivida, e a política, eu acho que são coisas diferentes, mas que se tocam. É como se fosse uma mesa de sinuca, né? Todas as bolas, de alguma forma, elas vão se tocar em algum momento. Então, tem que haver a represária, a intolerância, mas, ao mesmo tempo, o respeito ao sentimento e ao exercício da fé de cada um. Cada um vai representar a sua fé da forma como pode e vai ver o resultado, né? Lá no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo que nós fazemos, nós costumamos fazer um exemplo muito interessante. A fé é como uma comida que você põe no micro-ondas, né? Você não vê as micro-ondas entrando lá na comida e aquecendo, mas quando você retira, a comida está quentinha. Então, se você faz uma oração, se você exercita a sua fé, você não vê, né, nos seus olhos fisicamente, mas você sente o resultado. Você fatalmente receberá uma comida quentinha. Então, isso é importante, isso tem que ser respeitado na diferença de cada um. Cada um vai exercitar a sua fé como quiser e puder, né? Eu acho que isso é muito importante. E é um bando, o candomblé e os protestantes e N religiões, todas elas têm as suas peculiaridades e o seu próprio exercício de fé, e isso tem que ser respeitado, né? Ok, ok. Eu queria até lembrar uma coisa aqui. O papo está muito bom hoje, tá? Eu queria ouvir mais pessoas aí, mas queria lembrar uma coisa interessante. Está na internet, tá? A IBM desenvolveu a tecnologia da inteligência artificial através de um programa chamado Watson. Então, eles fizeram um sistema de debates onde o computador da IBM dava respostas no debate. Uma pergunta foi feita se a lei deveria haver legislação sobre o jogo, né? Se a lei devia se preocupar em legislar sobre o jogo. Eu vou fazer um paralelo aqui se a lei deve legislar contra a intolerância religiosa. Eu diria o seguinte: o computador, isso eu estou falando uma inteligência artificial, chegou à conclusão e falou assim: olha,
A lei não foi feita para dar limites éticos à sociedade. Ela não legisla a moral. A lei não está aqui para legislar sobre a moral, né? Sobre a ética e a moral. Ela está para estabelecer limites até onde a gente pode ir com essa ética e com esta moral, né? Mas ela legislar, criar regras, não pode. E o que eu tenho visto aí, algumas vezes, são tentativas de criar regra para que as pessoas não querem punir o efeito, às vezes querem punir a causa, né? E a causa ela só vai desaparecer com a causa da intolerância, vai desaparecer com a educação, com a cultura, né? Com a gente educando o nosso povo. A intolerância ela vem de uma falta de conhecimento de até onde vai os nossos limites, né? Nosso direito. E eu sou um defensor ferrenho da educação. Acho que a gente devia começar a educar as nossas crianças agora para que daqui a 1 ou 2 gerações a gente tenha uma geração realmente tolerante, que não precise ter lei para você dizer, olha, você não pode ter atos homofóbicos ou islamofóbicos ou não sei o que fóbicos. Nós temos que, naturalmente, nos aceitar a opinião de cada um, tá? Sem a necessidade de lei para isso. Ok? Eu queria ouvir agora. Fala, Leno. Vamos rodar aí. A história de um homem católico que ia à igreja todo domingo, fiel à sua mulher até o final, um homem que não perdia a missa e comandou a Alemanha, e esse homem era Hitler. Bastante religioso, bastante certinho, responsável pela morte de 6 milhões de judeus. Então, muitas vezes, a religião é a sua fachada da arrogância, da prepotência e de problemas psicológicos graves. Alguém que agride o outro por causa de religião, provavelmente é um psicopata. E contra esses psicopatas não há lei, não existe Estado laico contra gente maluca. E contra isso a gente vai bater sempre de frente. A Declaração dos Direitos Humanos garante que a religião não ia ser mais usada como artifício para a guerra, e continua havendo guerra. Aliás, na história da humanidade, não há uma só guerra que não esteja envolvida a religião. Se vocês pesquisarem, eu acho que nem entre os Neandertal, os homens primitivos, a religião sempre foi usada como poder de violência. E sempre usado pelos poderosos da religião em si. O espiritismo não tem cacique, não tem liderança, não tem bispo, não tem cardeal, não tem papa. Nós somos pessoas criadas para pensar, divulgar, sem querer dirigir a cabeça de ninguém. Livre-arbítrio. Mas temos a posição contrária a qualquer intolerância. Já bati muito de frente com gente que se acha dono da verdade. E fala, eu estava aqui sábado de noite na praça pregando para vocês aceitarem Jesus. Quem não aceitar Jesus vai para o fogo do inferno. Vai o mármore dos infiéis. Os donos de Jesus, os donos de Deus, esses não são normais. Eu acho assim, eles se apossam de Jesus, o pior é isso, né? Como se Jesus fosse deles. O Luiz Dias aí deve ter sofrido bastante mais preconceito e intolerância do que a gente. Não sei se ele já brigou por causa de religião. Ele já foi presidente dos Filhos de Gandhi aqui, dos afoxés, da cultura negra. Ou seja, negro e candomblecista. Não sei se ele é gay, acho que não, porque eu conheço a mulher dele. Mas a intolerância de todas as fobias do mundo está contra as minorias. A gente não sofre a intolerância, mas estamos vendo gente sofrer todo o tempo. Fala aí, Luiz, quantas vezes você tem que se defender? A gente tem medo da macumba que você joga, né, Luiz? O Luiz está com o microfone dele fechado. Ativa o teu microfone, Luiz. Luiz, abre seu microfone para você poder dar uma palavrinha. Vamos lá, Luciano, você quer falar? Aí, ele vai falar. Pronto. Cadê o Sininho, gente? Sininho deixa não falou ainda. Deixa o Zé Luiz falar agora. Vamos lá. Sininho... Eu não tive que defender, eu tive que defender muitas pessoas.
que as pessoas que fazem o santo, elas têm determinados regulamentos para seguir, que não podem entrar numa condução, sentar onde os outros sentam, não pode fazer uma série de coisas e andar de branco, andar de com essas coisas todas, que ofende. Acho que as pessoas não conseguem olhar aquilo sem dar uma opinião e sem querer bater uma Bíblia na cabeça da pessoa. Entendeu? Então, essas pessoas eu defendi muitas. E, por ser Ogã, por ser pai, o Ogã é pai dentro do Candomblé, mas ele é de todos os filhos de todas as casas. Então, ele não significa que ele tinha que defender o povo da casa dele, ele tem que defender a religião dele, se estivesse sendo perseguido. Agora, na questão dos filhos de Gandhi, não houve muita briga, muita perseguição, mas as pessoas fizeram muito esses apostéis, essas coisas foi muito chato ver as pessoas, principalmente da mesma raça, tá? As pessoas de escada, como acontece até hoje, eles usam as pessoas, querem ser amiguinhos, pelos votos dela e estão indo embora. Indo embora e estão deixando as pessoas para trás. A intolerância é essa. Eu estava ouvindo aí eu falando sobre essa questão da Bíblia, dos anjos, da escola de Jesus, de Deus. É importante dizer que, pela Bíblia, caíram 200 anjos. Esses 200 anjos nos ajudaram a aprender as coisas aqui na Terra. Pelo Candomblé, pela nossa religião, caíram 200 malês. Pode ter uma ligação com a parte de religião, com a parte da religião católica. E tem o pessoal da Grécia, os deuses gregos, também. Então, há uma entre todas as religiões. Agora, com relação a essa parte de perseguição, há a perseguição, mas as pessoas sabem se defender, estão se defendendo, se defendendo dão. Sem precisar bater, sem precisar brigar. Muito mais coisa, mas a gente vai se exaltando e acaba começando a gritar. Ok, obrigado. Obrigado. E olha só, a gente já passou de 1 hora, estamos com 1h10 já, mas eu queria só me estender mais um pouquinho, que o assunto está muito bom. Queria dar a palavra aí mais alguém que queira falar. Eu vi que o Luciano tinha aberto o microfone. Você quer falar, Luciano? Bom, Está todo mundo me escutando? Tá, pode falar. Opa, ótimo. Eu vi um debate muito bom, se estendeu muito, e aí eu acabei ouvindo várias correntes de pensamento. No entanto, eu ouvi um discurso muito bonito do tio Ricardo, né, falando sobre a educação, que ele é um defensor ferrenho da educação. Eu também sou. A minha avó sempre foi, Dona Cris, e nessa questão da intolerância também vai para um viés educacional, ou seja, a questão da intolerância não vem só na contemporaneidade de casa, mas também vem da escola, de como o seu tutor vai agir. Tem até um filme chamado Deus Não Está Morto. Eu assisti trecho desse filme e eu concordei, né, com um novato eu vou dar minha spoiler aqui, mas eu espero que vocês me entendam. É um novato de um curso de filosofia que refuta todas as ideias do seu professor de filosofia, dizendo se Deus existe ou não, mas vale a pena assistir. Aí, nessa questão de religião e política, como foi abordado aqui, a questão é que, de forma antropológica, ou seja, de forma, assim, milhares de anos, de forma muito antiga, se usava a religião para dominar territórios. Esse é meu ponto de vista.
Agora, tem aquela questão também, né, que até tem que ter cuidado para falar, que é o seguinte: enquanto os homens estão preparados para dominar territórios, seja com viés religioso e político, as mulheres vieram para revolucionar o mundo e dominar aqueles que estão dominando os seus territórios, que são os homens. Então, é muito engraçado falar isso, porque realmente se estende nessa questão da intolerância. Então, para concluir, como não ser intolerante? É só chegar a estudar pelo menos a base, fazer a base do seu estudo, fazer um planejamento e, principalmente, o espiritismo até fala isso, a base do espiritismo. Tudo o que você faz, seja de bom ou de mal, vai refletir no seu âmbito espiritual, vai refletir na sua ala espiritual. Então, eu vejo que as pessoas incitam várias vezes o discurso de ódio por conta de uma ignorância, não de uma intolerância. Eu acho que está havendo hoje em dia mais intolerância política do que intolerância religiosa. No entanto, são essas ideias que eu queria colocar para não me estender mais. Ok, gente, já estamos com 1h13, eu vou ter que encerrar, senão esse vídeo fica muito grande, né? Mas eu queria muito dar mais uma passada, eu vou passar a palavra para vocês se despedirem. Então, resumindo aqui o que a gente entendeu, parece, né? Eu não sou o dono da verdade, o que a gente entendeu é um bom remédio para... Um detalhezinho só, não sei se interromper. Pode, Débora, por favor, pode falar. Eu vou passar a palavra agora para todo mundo, para ir se despedindo, tá, das últimas palavras. Mas eu gostaria de dizer... Isso. Eu gostaria de dizer para as pessoas assim: quer combater a intolerância? Não fale do que você não conhece. A religião, nossa filosofia espírita diz: todas as religiões levam a Maomé, a Jeová, a Vishnu, a Deus, dê o nome que você quiser. Todas as religiões levam o desenvolvimento do homem para Deus. Então, quem somos nós aqui para falar do que nós não conhecemos? A intolerância começa a gente não conhecer e fazer críticas. Então, vamos lá. Eu queria pedir para vocês irem se despedindo e daqui a pouco, no final, a gente vai selecionar qual é o assunto da semana que vem. Débora, a palavra está contigo, tá? Tá. Então, só para concluir, assim, falar que o estudo está sendo muito interessante e muito importante, porque é muito importante debater isso. Mas o principal, né, da gente está falando aqui de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, né? Quem é o próximo? O próximo são todos, é o nosso vizinho, é o nosso pai, é a nossa mãe, nosso irmão, a pessoa que está lá no outro continente. Então é tão difícil amar o próximo como a si mesmo, é difícil amar a si mesmo, né? Que tal, talvez, tolerar o próximo, né? Para a gente entrar no caminho de amá-lo, né? Respeitar o próximo. Então, se a gente... Tem até um texto que fala sobre isso, se nós conseguirmos tolerar o próximo, talvez já estamos no comecinho, né, do caminho, do exercício do hábito do amor, né? Porque tudo é amor, né? Então, se amar ao próximo como a si mesmo, muitas vezes a pessoa não se ama, né? Como amar o próximo? Então, tolerar o próximo, respeitar o próximo é demasiadamente importante, né? Então, acho que talvez o caminho também seja por aí. A gente exercer o nosso sentimento de amor uns aos outros, né? Como Kardec, o Espiritismo como todas as religiões, né? Sempre tentam, como você falou, sempre levam a Deus, que é a benevolência, o amor e a paciência, né? E isso é muito importante de exercitar, né? Ok, por favor, passar aqui a palavra. Fernando, você quer se despedir aí, Fernando? Vamos lá. Pode falar. Queria dar boa noite a todos. Inclusive, eu já estou inscrito no canal, tá? Que você falou, já fui lá no celular, me inscrevi. E um bom domingo para todos e bom Dia dos Pais.
É isso que eu queria deixar, né, a todos vocês, e pode passar para outro, inclusive. Ok, por favor, Zé Luiz, por favor, se despeça aí do pessoal da gravação. Aí. Graças a todos. Aí eu gostei muito. Gostei. Eu lembro aí 8 anos de religião, depois de iniciado. Eu gosto de ter assistido as pessoas. E eu gostaria de ver mais, de estar mais algumas coisas. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, Amélia, por favor. Amélia falou pouco hoje, né, Amélia? Acho que a culpa é minha, né? Eu não consegui. Eu senti falta, foi do Sininho. O Sininho acho que não falou nada, tadinho. Ele Mas, estava com assim, é problema no sempre um equipamento. aprendizado, Ricardo. Mesmo a gente colocando em poucas palavras, mas ouvindo e aprendendo, eu acho que é o conjunto, né? Não precisa nem falar muito. Acho que só a nossa energia, o que a gente consegue todos, cada um falando um pouco, passando para as pessoas, é importante, né? E eu deixo aqui também um bom domingo, um domingo de luz, um domingo de paz, né? Feliz Dia dos Pais para todos aí, né? Tá? Um bom domingo para todos nós, né? Um dia de luz. Ok, Cris, por favor, se despede aí na gravação. Bom, eu queria só falar, porque nós falamos muito de se Deus existe, Deus não existe, algumas pessoas fizeram essa observação. Então, aí eu já parto lá para essa afirmação filosófica e da psicologia, de que nós só podemos pensar no real. E como nós pensamos em Deus, então Deus existe. Ele realmente é real. Então, gente, olha, muito obrigada por tudo. Um beijo até o sábado que vem, né? Mas foi bom demais, hein? Essa reunião hoje foi maravilhosa. Está cada vez melhor. Um beijo para vocês e boa semana para todo mundo, tá bom, querido? Ok, vamos lá, Leno, por favor. Acho que eu já falei, queria deixar a tua palavra por último para a gente falar do que a gente pode falar na semana que vem. Você falou muito, perguntou muito o que ou quem é Deus. É um bom assunto, mas estou aberto a qualquer outro assunto. Vamos lá, Leno, passa aí. Pessoal que gosta de ler sobre religião, política e guerra, eu sugiro que leiam o livro A Noite de São Bartolomeu. Não sei se vocês conhecem. A Noite de São Bartolomeu foi uma grande traição de católicos contra os huguenotes na França de 1570 e pouco. E por muito pouco o Rio de Janeiro não virou protestante com a invasão dos franceses aqui. Essa foi uma das causas dos huguenotes tentarem colonizar o Rio de Janeiro. Nesse dia, 3.000 protestantes foram assassinados na noite do noivado do Henrique Navarro com a filha de Catarina de Médici, que é a Margarete. Chico Xavier conta que ele estava encarnado nesse dia. A cerimônia se deu por cima do rio Sena e ele se escondeu atrás de uns móveis quando uma pessoa salvou ele de ser decapitado. Foi um noivado que morreram mais de 3.000 pessoas e dizem que o rio Sena virou um rio de sangue. Isso inspirou muitas coisas, vocês vão encontrar muitos livros, e tem um livro espírita chamado A Noite de São Bartolomeu, que o Chico Xavier fala a experiência dele de encarnado como um convidado protestante para esse casamento fatídico. A religião e o poder, historicamente, é exercido por quem está no controle. Eu espero que a gente cresça em números de adeptos do espiritismo para que a gente possa disseminar o bem, consiga exercitar a surdez quando é provocado, porque você vai ser provocado, se é que você não fala que é um católico não praticante quando vem o censo do IBGE. Que muita gente fala, qual é a sua religião? Católico não praticante. Fale que é espírita. Divulgue aos espíritas que falem que são espíritas. E que não dê um passo para trás. Essa semana eu tive com o criador de uma nova igreja. A igreja renovada renova Churchill. Porque a rapaziada vai abrindo uma igreja atrás da outra. E eles são meus clientes. São mais de 2.500 denominações de evangélicos.
A gente só tem um espiritismo. Se o espírita não se diz espírita, aí a gente vai diminuir. Não acredito que tenha só 2% da população brasileira espírita. Acho que a pessoa se nega a se declarar espírita, principalmente quando existe um censo. Então, divulguem nas correntes que o espírita tem que representar. Existe um censo espírita rolando na internet. Divulguem, se declare, sou espírita. Não existe espírita kardecista. Luiz não é espírita kardecista, é candomblecista. E as pessoas têm que se identificar para a gente aparecer quando tiver política pública e saberem que a gente existe, né? Eu sou médico e espírita. Muita gente pensa que eu sou médico espírita e quer que eu cure apenas com as mãos. Me procuram para ser curado, porque pensam que eu sou o Dr. Fritz. Mas os meus amigos pastores, são muitos chefes de igreja que são meus clientes, todos sabem que eu sou espírita. Muitos têm medo de mim. Eles sabem que nós somos perigosos. Luiz me deu um livro sobre magia que eu vou mostrar para vocês depois. Fantástico. Então, o que acontece é a nossa a baixa estima, a autoestima baixa do espírita, muitas vezes faz ele se esconder. E todo esse pessoal que hoje se denomina pentecostal, quase todos passaram pelo candomblé e pela Umbanda. A Umbanda, veja só, a única religião brasileira de verdade é a Umbanda. E as pessoas estão fugindo e depois ficam agressivas. As mais agressivas contra os umbandistas são ex-umbandistas, ou não é verdade? São ex qualquer coisa. Então a gente deve provocar que o espírita se declare espírita, não os bacanas. Porque o candomblé era muito aceito quando Vinícius de Moraes estava vivo. Ele era diplomata, filósofo, poeta e candomblé. Depois que ele morreu, não apareceu mais ninguém. Não tem mais candomblé no Brasil? Tem. Eles estão escondidinhos. Meu amigo aí, convidado Luiz Dias, também professor de dança de salão. Quero que apareça nas nossas reuniões aí, quando puder, Luiz, nos sábados aí, que a gente precisa ter essa voz, a voz africana aqui. Boa noite. Eu espero que a próxima semana a gente tenha um assunto tão palpitante aqui, que a professora Cresolita Queiroz, que já é bisavó, nos dê mais uma aula. Boa noite, gente. Ok, gente, muito obrigado. Esse vídeo ficou um pouco mais longo aí, 1 minuto e 25. Culpa da Amélia, que demorou para entrar. Não, olha só, agradeço muito aí a presença de vocês, tá? E eu estou convidando para a semana que vem. A gente vai estar aqui novamente no Grupo Inteligência Infinita fazendo um debate sobre um assunto ainda que a gente vai decidir essa semana, tá? E eu gostaria de desejar também um feliz Dia dos Pais para todos, uma ótima semana e até semana que vem, tá? Muito obrigado, gente. Falou. Até semana que